primeira vez que eu tô dando uma entrevista assim, de cara aberta, porque eu entendi que chegou o tempo, né? Claro. Nós esperamos 13, 14 meses, né? Decidimos não usar as mídias, não usar, né? Mesmo eu sendo jornalista e entendendo e compreendendo o poder que a mídia tem, entendendo o poder que nós, enquanto comunicadores, temos, eu não quis usar esses meios esperando que a justiça fosse feita. Então, vamos lá. É importante a gente dizer, a gente entender qual é o contexto dessa história. Eu já trabalhava com ela há quase 4 anos, como assessora de comunicação, de imprensa, assessora pessoal, né? A gente acaba fazendo de tudo um pouco. Nesse meio tempo também, através desse trabalho que eu desenvolvi com ela, eu pude representar outros cantores aqui nos Estados Unidos também. Então, eu trabalhei comEixla, com Soraya Moraes, Lucas Augustinho, vários nomes da música gospel. Então, eu desenvolvi um círculo de relacionamento nesse meio muito forte. Quando Heloísa começa, então, a expor muitas situações em relação ao casamento dela, coisas da intimidade dela por nós sermos amigos e que eu nunca trouxe nem vou trazer a público porque não faz sentido e não está relacionado ao caso. Mas a gente acabou né, ficando muito próximas. E um dia ela disse para mim, olha, a Anne tá muito sozinha, né? A minha filha tá muito sozinha. Eu queria muito que você permitisse que a Lívia viesse dormir para elas poderem brincar coisas de meninas, porque o outro menino dela, né, era mais velho e tal. E eu acabei permitindo, confiando, né, por ela ser muito cuidadosa. Todas as vezes que as crianças nos acompanhavam em agendas de igreja, ela sempre muito cuidadosa. Me pedia para ir várias vezes na salinha olhar as crianças, sempre deixar a porta aberta. Então eu achei que não tivesse problema. Bom, o fato é que no dia seguinte, quando eu fui buscar a minha filha, estava marcado para nós trocarmos as crianças na igreja, já que nós congregávamos nós duas na igreja aqui na Alcance Orlando. Então, ela me mandou uma mensagem dizendo, eu não vou no culto, venha buscar mais tarde. Então, eu falei, então eu vou meio-dia. Quando foi meio-dia, eu fui surpreendida com uma nova mensagem dela pedindo para eu ir buscar mais tarde, porque a Lívia ia brincar com a filha dela, de um carrinho elétrico que elas têm e que a Lívia é muito apaixonada. E ela me manda nesse momento, mais ou menos 1h30, eu fico até bem... um pouco forte para mim, ver que ela deixou a Lívia tão perto dele, mesmo sabendo que ele tinha abusado dela. Quando era mais ou menos 1h30 da tarde, ela me manda uma foto da Lívia nesse carrinho sendo empurrada por ele. Quando a minha filha entra no carro, eu fiz aqueles questionamentos de uma mãe normal. Como é que foi, filha? Você dormiu com quem? Você dormiu aonde? Como foi? Foi quando ela olhou para mim e disse, mãe, ela estava sentadinha no banco de trás, eu estava no banco do passageiro com meu esposo, ela disse, aconteceu algo muito estranho. Eu nunca vou esquecer dessa frase. Porque a Lívia, ela tem... Por a gente viver aqui num ambiente cristão e ter muito cuidado com tela, com TV, com tudo, a gente está acostumado com o vocabulário dos nossos filhos, né? Se você vai saber... Fontinelli, se sua tua filha aparecer falando uma coisa diferente, ela falou, opa, da onde veio isso, né? Claro. E ela fez o seguinte comentário, ela falou, mãe, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu falei, o quê? Ela falou, o tio colocou a língua na minha boca. Eu falei, língua? Tipo, já? E aí, em seguida, ela falou, ele me lambeu. Isso, assim, tipo, deixou a gente consternado. E foi quando eu cheguei em casa, abordei ela mais profundamente, né? Do que ela estava dizendo. Ela estava com muito medo de falar. Ela chorava muito, dizia que o tio amava ela, que o tio jamais faria mal para ela, que o tio dizia que eu ia matá-lo se caso ela me contasse. Ela repetiu isso várias vezes. Teve até um momento que ela diz assim, a tia gritou com o tio, brigou com o tio, a tia também vai matar o tio se souber. Que depois eu fui entender, por um depoimento que eu acompanhei, que ela presenciou a discussão deles em casa. Seguinte, cedo, eu mandei uma mensagem para ela, sabendo de mais detalhes do que minha filha falou, que eu acho que eu nem preciso trazer aqui, porque é muito pesado e tá público nos registros aí da polícia, né? Muito sério as coisas que aconteceu naquele quarto. Ela então diz para mim assim, eu mando uma mensagem e falo, eu preciso encontrar com você agora. E ela, claro, com certeza vamos nos encontrar, preciso conversar com você. Aí nós nos encontramos no Starbucks, eu tô sentada, e quando eu vejo ela vindo, ela já vem muito nervosa, já vem bem... A gente que tem intimidade com alguém, a gente conhece pela transparência, pelo olhar, ela já vem tremendo, muito nervosa. Eu lembro que ela sentou do meu lado, pegou na minha mão,
E eu disse, o que aconteceu? Ela falou, a Lívia te contou, né? Eu falei, contou tudo. Você não vai acreditar o que eu ouvi. Eu nunca vou... Eu falo assim que isso tudo que eu tô te falando, tá tudo no meu primeiro depoimento do dia seguinte. Exatamente dessa forma. Eu digo, ela diz assim pra mim, o Marcos abusou da Lívia. Eu olhei assim, eu disse, como assim? Ela falou, como? Daí eu lembro que eu questionei ela, falei, como que você sabe disso? Porque eu pensei, né, como você sabe disso? E ela respondeu assim pra mim, a Lívia me contou e eu peguei ele numa situação suspeita. E aí eu disse assim, tá, mas você questionou ele? E ela disse assim, ele negou, mas eu confio 2 vezes mais na sua filha do que no Marcos.